A paz do Senhor Jesus, Tiago, paz do Senhor Jesus Cristo, Tiago 1:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tito, capítulo 1, 13. Tito, capítulo 1, 13. Glória a Deus. Verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Está repetindo. Tito, capítulo 1, verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. A tua graça me basta, porque o teu poder aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor possa estar abençoando essa mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe poderosamente a tua vida, para a glória de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje o tema dessa mensagem é acerca que até os demônios creem e estremecem. Deus cria o bem e cria o mal. Os anjos, eles pecaram contra Deus e foi criado o espírito do mal. Esse espírito do mal entrou nos anjos e eles foram chamados de demônios. A Bíblia diz em Isaías 45: eu crio o bem e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Crio a luz e crio as trevas. E creio, pelas revelações que Deus tem me revelado, que os anjos que caíram estão como, entre aspas, agentes de Deus. Só que pelo espírito do mal, para fazer maldades contra aqueles que ainda não têm Deus. Porque Deus não pode pecar. Se Deus pecar, Ele não entra no céu, porque no céu não há pecado. Davi viu corrupção. O homem viu corrupção, mas Cristo não viu corrupção. Presta atenção na mensagem. Os anjos que estão no céu
não podem cometer maldade. Como Deus criou o espírito do mal para habitar em que nós conhecemos hoje os demônios, Deus criou também o espírito do bem para habitar naqueles que são nascidos de Deus. João 3. Jesus disse para Nicodemos: não pode um homem herdar o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos disse para Jesus: Senhor, como pode isso, um homem nascer de novo? Pode, porventura, ele tornar o ventre da sua mãe nascer de novo? Jesus disse: de maneira alguma. Mas eu digo do nascimento da água e do Espírito. Deus criou o Espírito do bem, que é o Espírito Santo. Você nasce do Espírito Santo. E quem nasce do Espírito Santo, o fruto é benignidade. Em Romanos vai dizer que nós nem tão pouco devemos apresentar os nossos membros para a iniquidade. Ou seja, é com toda a minha força. Porque ainda que deixarmos de fazermos o bem, já pecamos. Só de deixarmos de fazer bem, já pecamos. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Por isso, eu não devo apresentar o meu corpo para o pecado. Mas o escritor de Hebreus vai ressaltar e dizer: ainda não resistisse o pecado com o sangue. Você precisa resistir o pecado até sangrar. Porque caso contrário, você não se arrependeu. Você não está salvo. Você pode até ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem pelas obras da obediência, mas o Espírito Santo, ele vem pelo teu desejo de querer mudar, pela fé. Então você receberá o Espírito bom. O espírito da maldade que reinava na sua vida, ele sairá. Onde reinou o pecado para a morte, agora reina a graça para a vida e para a justiça de Deus. Presta atenção na mensagem. Os demônios creem e estremecem. Deus santo tem poder e glória, como está escrito. Eles vão, creio eu, na minha concepção, eles se converterão. Eles se converterão. Porque Deus não é tirano. E os cretenses, que eram de Creta, eram endemoniados. Receberam o espírito de demônios, o espírito do mal, que entrou nos anjos e que entra também no homem. Por isso a besta, o diabo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados dia e noite eternamente. Porém, o diabo
é um espírito do mal. A besta é um espírito do mal. O falso profeta é o mesmo espírito do mal. Assim que tem o Espírito Santo, o Espírito do bem, que por meio dele são gerados os filhos de Deus, assim também tem o Espírito do mal, que por meio dele são gerados os filhos do diabo. Jesus não disse: ide pregai para o homem. Jesus disse: ide pregai para toda criatura, anjos, animais, homens, porque toda a criação geme e está com dores de parto. Mas a bondade de Deus é grande, a misericórdia do Senhor é muitíssima, o amor de Deus é grandíssimo, porque Deus não pode negar a si mesmo. E os homens tornarão demônios. Assim como os anjos pecaram, entrou o espírito do mal neles, eles tornaram-se demônios. Assim também é o homem. Entra o espírito do mal, ele torna demônio quando entra o espírito do mal. Por causa da malignidade, se fores benigno, receberá a benignidade de Deus. Se escolheres a malignidade, receberá a severidade de Deus e será cortado. Toda criatura tem chance, até os anjos que caíram, pecaram, porque todos estão debaixo do pecado. Adão caiu. O único pecado que não tem perdão é quando você insulta o Espírito Santo e falar mal. E quando você não aceita o arrependimento. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque todo aquele que blasfemar contra o Pai terá perdão. Todo aquele que blasfemar contra o Filho terá perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Homens estão lá no inferno. Existem demônios que estão presos, não no Hades sofrendo, porque no Hades sofrendo estão os homens, porque eles são mais audaciosos do que os demônios. Os demônios creem e estremecem, mas os homens vão adiante e sofrem a pena. Eles não dão ouvidos à palavra de Deus. Quem crê da glória a Deus? Santo, santo é o Senhor. Os anjos que pecaram são inteligentíssimos. Ele foi até Deus. De certa forma, ele foi usado para lapidar Jó. Ele será usado para atormentar as nações. Até um certo tempo determinado. Porém, os homens entram na blasfêmia. O diabo não toca em ungido de Deus. Não pode tocar sem a permissão. Ele pediu permissão para tocar em Pedro, pediu permissão para tocar em Jó. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Cristo conserva a ti mesmo e o maligno não lhe toca.
Não toqueis nos meus ungidos, nem maltratais meus profetas. O diabo sabe disso. Ele sabe que quem está na obediência não dá para tocar, mas ele viu o pecado em Jó. Ele viu o pecado em Pedro. E Jesus disse para Pedro: quando se converteres, anuncia aos teus irmãos. Perdão. Em Hebreus vai dizer: o que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem? Se você estiver na obediência. O homem não toca. Deus não lança ninguém no inferno dessa maneira que estamos vendo pessoas pregarem. O homem quer lançar todo mundo no inferno, mas o amor de Deus é grande. Deus só lança no inferno os que rejeitam o Espírito bom. Porque mesmo você recebendo o Espírito bom, se você não permanecer na disciplina, você será bastardo. Quem crê agora? Deus é fiel. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E hoje, muitas pessoas querem pôr o homem como prioridade. Não pode. Jesus é o rei, não o homem, o cabeça da igreja. Não pode ter um pastor para todas as igrejas do Brasil, do mundo. Isso é errado. As coisas de Deus são com ordem e com decência. Por isso, quando Deus chamou Davi, as tribos estavam em contendas, em guerras, inimizades. Deus estabeleceu tribos. Davi, antes de ser rei de Israel, ele era rei de Judá. Acabe era rei de Israel, mas Josafá era rei de Judá. Quem estava em Judá devia ouvir Josafá. Havia tribos. Quem crê agora a Deus? Você deve permanecer na sua tribo. Você deve ouvir o pastor da sua tribo. Não tem problema você visitar. Mas se você ouve mais o pastor da outra tribo, você não é da congregação que você diz que é. Você não será abençoado se fores rebelde. O pastor que você mais ouve é onde você congrega. E você não pode ouvir o mesmo tanto que você ouve o pastor que você ouve. Deus santo de poder e glória. Em Hebreus vai dizer que nós prestaremos conta pelas almas, nossos pastores. Aí você é do ministério Missões e de Pregar. Você vai e fica visitando diversos ministérios, pastores que estão com outros deuses, até pregam o evangelho, mas acabam distorcendo a doutrina, distorcendo o ensinamento. E com
confunde a tua mente, te coloca medo acerca da salvação, e você não será abençoado. E se você vier a se perder, o pastor da Igreja Missões de Pregar prestará conta no dia do juízo. Deus Santo de poder e glória, Deus Todo-Poderoso. Por isso a importância de cada um ficar na sua tribo. A pessoa quer ouvir o Evangelho, quer cultuar a Deus, mas não quer largar o Deus estranho, o espírito da malignidade. Essa pessoa trará para si mesmo prejuízos, trará para si mesmo dores. Por isso, o primeiro convite, quando a palavra chega para você a primeira vez, é para que você venha receber o milagre e venha crer no Evangelho. Você recebeu o milagre, agora você tem uma responsabilidade de crer no Evangelho e entregar tudo. A primeira vez que a palavra chegar até você, você precisará entregar tudo no altar. Porque tanto templos de gesso, templos de mãos, igreja no deserto, igreja na casa, igreja nos montes, todas são necessárias. Porém, o que faz uma igreja ser de Cristo é o altar edificado, é o altar reparado. Elias reparou o altar no monte. Davi levantou um altar naquele terreno, naquela ilha, terra batida. Porque para Deus o que vale é o altar reparado. E para ter altar reparado, para ter a salvação ganha aqui na terra, mas sem ostentação, como se não tivesse alcançado, você precisará entregar tudo no altar de Deus. E aí ninguém mais te separará do amor de Deus, nem anjos, principados, potestades, nem espada, nem nudez, nem fome, nem peste, nem a morte, nem a vida poderão te separar do amor de Deus na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus Santo de poder e glória, é muita vitória. Deus te remirá e te livrará da violência do inferno. Deus resgatará a sua vida, a sua alma, e não deixará o santo, a alma do santo no céu, na corrupção. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? São muitas bênçãos, o amor de Deus é grandíssimo. Porém, aqueles que escolhem o mal, a malignidade, esses recebem o espírito do mal e viram endemoniados, viram demônios, viram bestas. O povo de Creta eram bestas feras, e Tito devia pregar o Evangelho. Paulo envia essa carta, essa revelação. Tito, os cretenses, esse povo de Creta, eles são bestas feras. Porém, você, Tito, seja o exemplo do rebanho, anuncie o Evangelho, para que eles venham se converter, porque o diabo é o espírito do mal que Deus criou por causa do pecado para atormentar os homens. Ele faz principados, esses espíritos, e nascem as potestades.
os homens se tornarão demônios, besta, diabo, falsos profetas, e carregarão, besta, diabo, falsos profetas, e carregarão uma tropa com eles, de Gogue a Magogue, subirão contra o arraial dos santos, porém o arraial dos santos haverá um espírito bom. Jurei ao Pai, não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Espírito da verdade, que convence o homem do pecado, e eles adorando com o Espírito Santo, o Espírito, aleluia, da adoração, da fé e do amor, Deus derramará o fogo santo através da palavra e consumirá o exército do Espírito do Anticristo. Você consegue compreender essa vitória, aleluia, glória a Deus, através da presença de Deus em nossas vidas. E Deus me entregava esse rolo, Santo, Santo é o Senhor. Eu falei, meu Pai, testifica comigo, em nome de Jesus. Se é esse mistério mesmo. E Deus apareceu para mim, uma visão, e dizia na visão que Ele queria que os homens se arrependessem. Deus estava triste com os homens. Ele disse para mim pregar. Ele disse, eu te amo. Deus disse para mim. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ele testifica a mensagem que ele tinha me entregado na noite passada. Que os cretentes são bestas feras. E o Senhor falou comigo que os homens virarão demônios, receberão o espírito do mal. Por isso, arrependei-vos da malignidade, da mentira, do adultério, dos espíritos imundos. Porque o Hades está lotado. A porta que leva ao céu é estreita. Poucos são que encontram, comparado aos que passam pela porta larga, porque escolhem a malignidade, o espírito do mal. O espírito do mal não te livra, não te protege. Arrependei-vos. Não podemos sentar na mesa dos demônios e na mesa de Deus. O que é de Deus e o que é dos demônios? O que é dos demônios é o pecado. O que é de Deus é as coisas que são puras, amáveis, boa fama, as coisas honestas, e se também há algum louvor de Deus, nisso deveis pensar. O que é todo louvor? Todo louvor é o domínio completo da sua vida, o coração inteiro. Não é fazer você um cristão de exageros, exagerado, seja temperado. Amém? Essa é a palavra, essa revelação que eu trago para você. Não ouça nenhum líder que prega o evangelho com um Deus estranho, porque ele distorcerá o verdadeiro ensinamento, te tirando da salvação. Te tirando da salvação.
te colocando medo acerca da salvação. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé, Deus Santo tem poder e glória. Se até os demônios têm chance, os anjos têm chance, porque demônios também são os homens. Todos pecaram, e de pregar toda criatura, se não tivesse mais jeito para eles, como ele já foi pregado para eles, Jesus não diria ir de pregar para toda criatura. Deus Santo tem poder e glória. Por isso, meus irmãos, o amor de Deus não pode ser falho, não pode ser colocado à dúvida. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Porém, ainda que essa se esqueça, eu, Senhor, jamais esquecerei de ti, porque tenho você gravado na palma das minhas mãos. Consegue imaginar, consegue compreender esse amor ágape, esse amor grandioso de Deus? Desde o ventre eu já te escolhi, diz o Senhor. Você consegue compreender como os ossos de uma criança são formados dentro do ventre da mãe? Ele disse: haja luz e houve luz. Deus pode todas as coisas, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito da fortaleza, o Espírito da moderação, do equilíbrio e do amor, fé, esperança e amor, porém o maior é o amor. Deus Santo e poder e glória, não aceite doutrina que tire o amor. Não aceite doutrina que apaga a misericórdia, que apaga a graça. Porque essa doutrina que apaga essas coisas não são de Deus, essas doutrinas. Você precisa confiar no amor de Deus. Jesus é o Rei. Não é o apóstolo Bruno, que é o Rei dos Reis. O Rei dos Reis é Jesus. Por isso, fique na sua congregação, onde Deus está tocando teu coração. Pode visitar outras, mas a prioridade que você deve mais ir é na congregação que você congrega, em nome do Senhor Jesus Cristo. Corpo de Cristo espiritual. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando para a tua vida, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, nós te agradecemos por esse trabalho, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco, Senhor. O Senhor possa estar visitando essas pessoas, meu Deus, que ouviram a palavra, que elas venham receber o milagre, Senhor, e que elas venham crer no Evangelho para se arrepender, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que elas venham receber o Espírito bom, o Espírito Santo da verdade. E nós sabemos, meu Pai, que sem o Espírito Santo nós não podemos ser salvos. Por isso é necessário você não deixar a chama do Espírito Santo apagar. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a libertação,
receba a cura, receba o livramento da parte do Senhor. Todo mal que tem lutado contra o seu lar, contra o seu ministério, contra a sua vida financeira, sentimental, vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele plaçou remete comanagai lá para remete quemenesse. O Senhor é nossa luz, nossa salvação, a quem nós temeremos. Deus abençoe os teus projetos, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, a tua saúde, é no nome de Jesus. E você cantará o hino da vitória, você contará o testemunho do milagre. Ó Deus da salvação, nós estamos aqui agora neste clamor, nessa oração. Ó glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Obrigado, meu Pai, por este culto, por essa palavra, pelos louvores entoados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo um domingo abençoado para esta pessoa, meu Pai querido, uma semana abençoada, que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a vencer essa semana, é no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ajuda o teu povo, todos aqueles que fazem parte desse ministério, que o Senhor possa continuar abençoando, meu Pai, os ofertantes, os dizimistas desta obra, para a glória de Deus, Deus santo e poder e glória. Eu profetizo a bênção, o milagre. Deus te dá livramento, Deus guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Leva a tua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus santo e poder e glória.